noite, vou entrando. Olá. Boa noite, boa noite. Mais uma vez peço, pela última vez, se me estão a ouvir. Todos os dias é isto, não é? Se me estão a ouvir, digam-me. Ok, obrigada. Vamos esperar mais um bocadinho para ver se as pessoas chegam. Vou aqui também avisar no WhatsApp. Ok, olá. Família em peso. Boa noite. Vou aqui avisar as pessoas. Ótimo, ainda bem que estão a ouvir. Obrigada, pai. Sei que estão a querer muito esta sessão, já há um tempo é sempre aquela que gera um bocadinho mais interesse, não é? Mas gostei da vossa participação anteontem e ontem também foi muito bom. Portanto, vamos então à última sessão. Hoje então mais virada para a alimentação e vamos falar então do programa Diabetes Mais, que será um lançamento oficial depois desta live. Boa noite a todos, olá. Eu vou falar vou responder às vossas perguntas, vou falar sobre o que é isto do programa Diabetes Mais, portanto, o programa que eu elaborei para vos ajudar a entrar a perceberem como é que funciona a diabetes, terem um acompanhamento personalizado. Mas pronto, já vamos falar sobre este programa muito especial. E então, hoje vamos aqui fazer um resumo. Começámos a falar do que é diabetes, tipos de diabetes, verdades sobre diabetes, o que é que se diz e o que é que realmente é verdade. Falámos das complicações da diabetes e hoje vamos falar da alimentação. E falando de diabetes e alimentação, é fundamental sim falarmos de hidratos de carbono, não é? Porque diabetes tem tudo, é intimamente ligado a hidratos de carbono. Portanto, mas primeiro, digam-me vocês que estão desse lado, o que é para vocês hidratos de carbono? Já houve ali na altura, na primeira sessão, falei mais ou menos, mas hoje vamos entrar muito mais profundamente neste assunto e queria ouvir-vos um bocadinho também. Quando ouvem hidratos de carbono, o que é que pensam? Escrevam aí. Eu vou esperar um bocadinho, que tem sempre aqui um pequeno atraso. Digam-me lá. Portanto, hidratos de carbono, normalmente pensa-se em olá, boa noite, pensa-se, não sei, ok, boa. É importante, Gabi, para isso que estamos aqui para esclarecer estas confusões. Ok. Bom, então vão escrevendo que é para eu vou avançando tanto. E hidratos de carbono é um dos principais nutrientes que nós encontramos. Pão, massa, doce, etc. Exatamente. Que nós encontramos nos nossos alimentos, portanto nós temos as gorduras, proteínas, os hidratos de carbono, depois também há as vitaminas e os minerais, mas as principais são estes três. E os hidratos de carbono dividem-se então em três classificações. Temos os açúcares simples, que é tudo o que tem açúcar, todo o tipo de açúcar, frutose também presente na fruta, portanto a fruta, para além de alguma fibra, também encontramos açúcares simples, e depois também falamos de refrigerantes, pronto, esse tipo de alimentos com açúcares mais simples, mais básicos, com base com o açúcar normal. Depois temos os hidratos de carbono complexos, que leva então ao que estávamos a falar, ao pão, à massa, ao arroz. Portanto, aquilo que eu também falei no grupo do WhatsApp do evento, quando falámos no segundo desafio sobre a contagem de hidratos de carbono. Portanto, quem está no grupo sabe do que é que eu estou a falar. Portanto, os hidratos de carbono os simples, os complexos e, por fim, as fibras, está bem? As fibras normalmente são e também contados como hidratos de carbono, mas no fundo não são absorvidos pelo nosso corpo, mas contam como hidratos de carbono. E aí falamos de leguminosas, por exemplo, alguns vegetais e frutas também.
Portanto, temos estes três, de forma muito básica, tipos de hidratos de carbono. Depois também podemos falar de absorção, mais lenta ou não, mas não vamos por aí agora, está bem? O que é também fundamental, e isto tem a ver também com a primeira, quem esteve aqui na primeira sessão, e diga aqui, eu estive na primeira sessão. Há aqui pessoas que eu estou a ver que já estão aqui desde o início e eu fico muito contente. Em que em que se fala naquela ideia que os hidratos de carbono são essenciais. De facto, os hidratos de carbono não são essenciais, porque, como eu até disse nessa mesma sessão, temos... nós precisamos sempre da glicose, precisamos sempre para fazer energia, para produzir energia no nosso organismo, mas podemos obter esta glicose através de outras fontes também, portanto não é... exatamente, eu reconheci estes nomes. Boa noite. Portanto, e eu falei que não são essenciais, porque nós conseguimos a obter os hidratos, a glicose através da metabolização de outros nutrientes, mas a forma mais simples de adquirir a glicose é através dos hidratos de carbono. Mas é sabido que os hidratos de carbono não são essenciais para nós existirmos, para vivermos. Mas o que é facto é que, por isso é que, por exemplo, mas o que é facto é que o hidrato de carbono para uma dieta óptima, se eu posso chamar assim, é importante estar presente. Agora, o que é que o grande problema e é o porquê desta pandemia que existe agora de diabetes, especialmente diabetes tipo 2, é o excesso de hidratos de carbono. Portanto, passámos do momento em que nem havia grande consumo, mas depois com novas guidelines que surgiram para aí nos anos 80, com o desenvolvimento da indústria alimentar, de todos os processados, etc., houve um boom do consumo dos hidratos de carbono. E aí é que reside o grande problema. Portanto, os hidratos de carbono não são essenciais, devem sim estar presentes na nossa dieta, mas de momento toda a gente está a comer demais destes hidratos de carbono. E só para terem uma ideia, nós não podemos dizer que não se deve, não podemos dizer, deve-se dizer que, e diz que os hidratos de carbono são óptimos, mesmo quando pensamos em dietas como low carb, dieta cetogénica, todas têm o mínimo de hidratos de carbono, não é? Dieta cetogénica, dependendo das classificações, pode ir dos 20 aos 50 gramas, as low carb dos 50 aos 110, depende. Portanto, só a partir daqui percebe-se que faz parte haver aqui alguma quantidade de hidratos de carbono. Agora, o fundamental é, de facto, reduzir esta quantidade. Agora, eu queria-vos mostrar aqui uma coisa que eu espero que vocês consigam ver, que é, quando nós pensamos, como é que nós temos que ver o impacto que os hidratos de carbono têm na nossa glicémia? É comparando com os outros nutrientes, portanto, com as gorduras, e eu espero que isto dê certo. Vocês veem isto mal ao contrário, não é? Pois, eu não consigo... Será que isto é ao contrário? Tá, mas pronto, acho que vocês percebem. Vocês estão a ver ao contrário, não é? Pois. Bom, mas pronto, vamos aqui tentar explicar o que é que se passa. Nós temos aqui a glicémia, pronto, vocês acho que estão a ver isto ao contrário, mas não interessa. Tem aqui a glicémia e tem aqui o tempo. E como veem, o impacto dos hidratos de carbono, das proteínas e das gorduras é completamente diferente. Por isso é que, sem dúvida, que os hidratos de carbono são dos nutrientes que mais impactam na glicemia. Isto para aqui é claro, mas como veem, há sim o impacto das proteínas na glicemia. Por isso é que eu falo muitas vezes para pessoas, especialmente pessoas com diabetes tipo 1, que fazem insulina, que é fundamental, a maioria dos casos, ter em conta este impacto das proteínas na glicemia. Portanto, não é só os hidratos que nós temos que fazer os rácios. Isto agora para quem tem diabetes 1, se quiser aqui dizer. Portanto, para quem faz os rácios da insulina para os hidratos de carbono, deve também ter em conta a necessidade de insulina para as proteínas. Como veem, as gorduras trazem quase nenhum impacto na glicemia, está bem? Portanto, isto aqui é super claro. Desculpem eu ter feito assim, eu não tenho o iPhone para poder fazer aqui share do screen, mas para terem uma ideia do quanto a diferença que faz na glicemia. Olá, Carla. Sim. Carla é uma cliente minha que... Lá está, Carla. Começámos a fazer estes rácios das proteínas, não foi? E que está a correr lindamente.
Mas pronto, espero que seja claro. Desculpa isto estar ao contrário, eu não fazia ideia que isto ia estar ao contrário, mas é para terem a ideia de que realmente a diabetes tem tudo a ver com hidratos de carbono, alguma com as proteínas, mas se calhar a nossa alimentação tem que ter um foco maior nas proteínas e nas gorduras, está bem? Agora, o que se fala agora é que, não sei se vocês têm ideia do que é a roda dos alimentos. Portanto, nós pensando que a roda dos alimentos é o que nós dizemos, o que diz as guidelines de nutrição, que é a forma correta de nos alimentarmos, mas quem olha para esta roda dos alimentos tem, e lá está, tudo foi criado ali à volta dos anos 80, isto para quase todo o mundo, que foi quando é que a partir daí também começou a haver esta crise de obesidade, diabetes, etc. E nós temos uma grande fatia desta roda, portanto a roda dos alimentos está dividida em vegetais, gorduras, proteínas, a água também faz parte da parte central, e nós temos proteínas numa quantidade ridícula, muito pequena, temos gorduras ainda mais quase que não existe. Temos a quantidade dos hidratos de carbono, e pensem num círculo, não é? Uma quantidade dos hidratos de carbono, portanto, eu posso até... não consigo ver, desculpem. Está muito pequeno. Portanto, pensem numa roda dividida como se fossem queijinhos, mas o queijinho maior é dos hidratos de carbono. E as pessoas a seguirem isto, portanto, quando olham para o seu prato, veem muito mais quantidade de hidratos de carbono, é o que tem levado a todo este desencadear de imensas pessoas com obesidade, pré-diabetes, etc. Portanto, o que é que eu aqui aconselho? É fundamental haver, sim, quando nós olhamos para o nosso prato, temos que, sim, ver menos dos hidratos de carbono, um pouco mais de proteína. Portanto, toda a gente tem medo de proteína, e proteína falo eu de peixe, de carne, de ovos. Quando eu faço... e toda a gente tem mais medo de ovos do que comer, sei lá, batatas, por exemplo. Eu tive um cliente há dias que me disse assim: eu como cornflakes de manhã. E eu, ok. E isto é uma ideia que existe, que o cornflakes é ótimo, que dá energia, mas o cornflakes é dos piores cereais que se podem comer. E eu disse assim, então claro, porque é que não pensamos se calhar às vezes num pequeno almoço com ovos, por exemplo, uma omelete? Mas isso faz bem. Eu não percebo estas questões. Como é que nós estamos aqui a discutir que um cereal produzido numa fábrica cheio de açúcar, que não tem interesse nenhum, e é milho, não é? Não se esqueçam que é uma máxima minha, que é milho é usado para engordar o gado, portanto não faz, é uma opção de alimento muito mau. Portanto, temos que começar a dar mais prioridade à proteína. A proteína é fundamental para ajudar na saciedade, perda de peso. Portanto, é muito, muito importante na nossa alimentação. Não tenham medo de colesterol, etc. Isso já não se fala, está bem? Aliás, esta questão dos colesterols, eu ontem dei aqui alguma ideia, é uma coisa que eu espero que brevemente mude, não é? Porque nós não podemos só olhar para o colesterol e fazer tudo igual para toda a gente. Tem que haver aqui um cuidar muito personalizado. E é fundamental haver aumento. Normalmente as guidelines falam de 0,8 gramas de proteína por quilo de peso. Isso é muito pouco. Claro que tudo depende, tem que ser personalizado por pessoa para pessoa, mas este aumento de proteínas é fundamental neste processo da melhoria da alimentação para pessoas com diabetes, pré-diabetes, síndrome metabólico. Está bem? Depois temos vegetais. E lá está, dentro da roda dos alimentos temos os vegetais com as frutas. Até normalmente dizem 5 porções de vegetais e frutas. Mas não podemos pôr tudo no mesmo, porque a pessoa olha para vegetais e olha para frutas e vai comer 5 frutas. E daí temos tido problemas pelo excesso também de fruta que ingerimos, que eu já vou falar sobre ela. Só um pouco de água, hoje acho que vamos ter tosse. Depois, as gorduras. Gorduras ajudam-nos também bastante na saciedade. Gorduras é importante estarem presentes, mas não em grandes excessos, porque, por exemplo, numa situação de uma pessoa que quer perder peso, por exemplo, a gordura aqui tem que ser um bocadinho doseada e tem que se ter em conta,
a quantidade que é ingerida. Mas uma pessoa, por exemplo, com diabetes tipo 1, normalmente, nem toda a gente, normalmente que não há aqui um problema de peso, também é uma boa, é um bom nutriente para ter em conta no nosso proteína animal vegetal. Os dois. Claro que pessoas que são vegetarianas é importante ter aí, porque depois isto das proteínas é outra conversa, não é? Esperem só um bocadinho, só para desligar Só um bocadinho, desculpa. Só desligar aqui o aquecimento, senão vou começar a tossir, já sei. Portanto, as pessoas... O problema é que para atingir uma quantidade ótima com vegetais, é possível, atenção, de proteína, é possível, mas é preciso muito maior quantidade. E é fundamental também haver aqui uma variedade e um conhecimento de que tipo de proteínas é que... Há proteínas essenciais que nem todas... que é importante haver variedade dos vegetais dos produtos que não são animais, não é? Que para se ter para se consumir todos estas proteínas essenciais também. Portanto, porque há produtos animais que têm todas estas proteínas essenciais, ou aminoácidos essenciais, que é a proteína simplificada, mas os vegetais nem sempre são assim, portanto é importante haver esta variação, está bem? Portanto, o que eu quero dizer é, a partir de agora, quando nós olhamos para o nosso prato, temos que começar a ver mais das proteínas, portanto, mais carne, mais ovos, mais peixe, por exemplo, menos hidrato, porque o que acontece agora é, vamos fazer esparguete à bolonhesa. Põe o dedo no ar, quem não, põe muito mais massa e põe só ali um bocadinho da carne por cima. Portanto, isso é que tem que mudar. Sim, lá está, feijão com arroz é bomba, não é? Hidratos de carbono, porque o feijão tem bastante hidratos de carbono, apesar de ter muita fibra também e proteína. Tofu também tem proteína, mas é preciso alguma quantidade, não sei dizer o quanto, é uma questão de olhar só está a lembrar em inglês, label, para o produto, para ler a etiqueta da nutrição. Não quis dizer que haja melhor que outro, acho que acho que tem que haver uma variedade. Eu não tenho qualquer problema com carnes vermelhas. Lá está, gordura, quando eu falo aqui de gordura, por vezes também é manter a gordura da carne, são coisas naturais. E lá está, são coisas que já vêm com carne, são coisas naturais. Porque é que achamos que uma coisa que vem da fábrica é sempre melhor, mais vale comer massa do que comer a gordura que vem na carne? Pode tirar se fizer impressão, mas são sempre gorduras boas que já fazem parte do alimento. Portanto, o que é que eu, mais uma vez, quando estava a falar do exemplo da esparguete à bolonhesa, temos esparguete à bolonhesa, uma pessoa serve sempre a massa e só ali um bocadinho da carne. Mas não, isto tem que ser ao contrário, temos que reduzir a quantidade de massa, ou haver um substituto da massa e comer uma boa quantidade da carne, está bem? Isto é fundamental, este pensamento. Mas antes de chegar aqui a isto, como é que eu reduzo agora os hidratos de carbono? Muitas vezes e muitas pessoas, e isto é o que eu muitas vezes aplico durante as minhas consultas, que é primeiro tenho que perceber quem é a pessoa, os seus gostos, etc. E depois temos que dar aqui os primeiros passos, que é limpar a dieta. Portanto, não é logo começar, vai começar a fazer isto, e a reduzir aqui, e vai pesar isto, e vai fazer esta quantidade. Não. É terem atenção que temos que, primeiro, começar a limpar. Portanto, se temos muitos processados muitos alimentos processados, portanto, quando eu falo nos alimentos processados, basicamente temos que nos começar a focar em descascar mais os alimentos do que a desempacotar, portanto, a abrir pacotes. Portanto, abrir menos pacotes, descascar mais. Feijão e arroz. Não, arroz é hidratos de carbono, está bem? Portanto, os dois, eu daí teria só, se calhar focava mais só ali no feijão e muito menos de... Portanto, arroz é hidratos de carbono. É como a massa, como a batata, está bem? Tem amido. É um hidrato de carbono complexo.
Portanto, reduzir, por exemplo, pessoas que bebem... Alguém bebe aqui açúcar no café? Mãos no ar? Portanto, começar por aí. Porque quanto mais doce está o nosso palato habituado, mais doce nós queremos. Portanto, nós temos que começar a limpar com estes pequenos passos. Bebem sumos todos os dias, açúcar no café ou no chá. Portanto, estas coisas usam 2 colheres, vamos começar a reduzir. Se calhar no próximo passo pode ser adoçantes, por exemplo. Está bem? Portanto, e depois, numa posterior, não tenho nada contra adoçantes. Os adoçantes já foram estudados serem seguros. Apesar de lá estar, não há estudos suficientes para perceber a longo termo qual é o impacto disto na nossa saúde, mas de momento está estudado que não fazem mal, nos fazem mal, mas mantêm este vício do doce. Há pessoas que metem 6 comprimidos de adoçante no café, isso não faz sentido nenhum, não é? Tomar leite com café sem açúcar. Sim, o leite, lá está, tem lactose, mas se é sem açúcar acho que é um bom passo. Por vezes podemos passar porque acaba por ter sempre um bocadinho mais de hidratos de carbono devido à lactose do leite, não é? Mas pode ser, talvez por vezes pode também passar para... Mas lá, se esse é o único problema de que me está a falar, penso que esse poderia ficar, está bem? Mas pronto, lá está, tem que se ver, eu não consigo daqui, tenho que perceber quem são as pessoas, quem é que está à minha frente, quais são os seus gostos e qual é o panorama geral da dieta, o que é aqui prioritário mudar. Depois, a outra questão que eu falei na primeira sessão foi parar com os snacks. Portanto, há esta ideia que tem diabetes tem que comer de 2 em 3 horas. Vocês próprios disseram-me aqui que realmente ainda se ouve isso nas consultas e isso não faz sentido. Portanto, estar constantemente a comer, primeiro, são mais calorias que estamos a ingerir, não é? Ou seja, o nosso balanço energético não fica mais positivo, porque estamos a comer mais, e a nossa glicemia não fica estável. Fica assim aos altos e baixos lá nos altos, porque se nós acordamos e estamos sempre a comer constantemente e pelos conselhos que são dados, sempre comer hidratos de carbono, não faz sentido, porque estamos sempre a influenciar o alto e baixo das nossas glicémias. Portanto, e lá está, e começar, e foi também o desafio que eu fiz no segundo dia, começar a olhar para os rótulos dos produtos, começar a ver, olhar para os ingredientes, quantos ingredientes têm, que ingredientes é que estão no início de uma lista de ingredientes. Portanto, todos os produtos que estão em embalagens estão distribuídos, cada ingrediente, por ordem de quantidade. Os primeiros 3 ingredientes são aqueles que estão em maior quantidade naquele produto. Se um produto que é, eu estou agora aqui a inventar, mas imaginem, nem sei bem, uma massa, imaginem, qualquer. Ou, por exemplo, molho de tomate. Estou a inventar molho de tomate e o molho de tomate. O primeiro ingrediente é açúcar. Mas isto faz sentido? Ou o molho de tomate em que tem um açúcar que seja, que acabe, lá está, nomes de açúcares, vocês sabem, há imensos nomes que a indústria alimentar tem para esconder os açúcares, os nomes dos açúcares. E tudo o que encabe, portanto, tem o açúcar, o nome açúcar, portanto, tudo o que encabe a iose, glucose, dextrose, sucrose, sucralose, tudo isso é tudo, apesar de esse passo também é, mas depois também há os adoçantes, etc. Pronto. Maltodextrina, e são todos açúcares, nomes meio mais VIP para açúcar. Portanto, um molho de tomate começa com açúcar, quer dizer que tem mais açúcar do que tomate. Isto não faz sentido. Portanto, fundamental quero polpa de tomate, sempre melhor usar tomates frescos, não quero, prefere os outros, tudo bem. Pega, vai à zona das polpas de tomate, pega em 2 e olha para ver qual é. Primeiro, ingredientes. Algum tem açúcar, não tem? Porque quando fazem em casa o molho de tomate não deve ter açúcar, não é? E olho depois para a tabela nutricional e vê hidratos de carbono, e não é dos quais açúcar, é o total dos hidratos de carbono, quanto é que tem por 100, supostamente todos os produtos de ml vai ter por 100 ml do produto, está bem? Outra questão que queria falar, que é a fruta. Quanta fruta é que vocês comem? Digam-me lá aqui, por dia. Peças, taças, digam-me lá. A fruta tem sido, das minhas consultas, tenho falado muito sobre a fruta, porque vejo 2 por dia, ok, Susana?
mais. Mas duas estamos a falar tipo uma banana, uma maçã, etc. Ou estamos a falar de porções? Uma. Pois é, calma. Portanto, quando eu falo de fruta, qual é o problema da fruta? A fruta, sim, faz parte de 3 peças, ok? A fruta, sim, faz parte de uma alimentação saudável, ótima, mas sem excessos. O que é que, especialmente para pessoas que têm resistência a duas, uma banana e uma maçã, um bocadinho mais. Uma só após o almoço. E muito, muito, muito importante. Mas deixem-me. Exato, duas. Exatamente. Deixem-me aqui explicar porque é que eu estou a dizer que é importante. É um conselho que eu vou dar já a seguir, depois de explicar isto. O que é que se passa? A frutose é metabolizada no fígado. Quando nós comemos fruta a mais, e isto estou a falar de fruta de. Fruta é sumos. Alguém bebe sumos aqui regularmente? Quem é que acha que sumos de laranja é ótimo? Diga-me que sim ou que não. Portanto, estou a falar, qualquer tipo de fruta será, ou em smoothie, em sumo de laranja, por exemplo, sumo de laranja, ou qualquer outro sumo. Aqueles smoothies que agora estão imenso na moda, que não têm interesse nenhum, desculpem, espero que ninguém aqui consuma, pelo menos não numa forma regular. E as frutas normais frescas. Portanto, o que é que nós temos vindo ao longo dos anos a perceber? As frutas antigamente eram super pequenas, aliás, as melancias até tinham buracos, não eram todas preenchidas com a parte vermelha, tinha buracos, e não eram doces e não eram tão grandes como são agora. Portanto, tudo foi alterando o tamanho das frutas. Se vocês escreverem no Google, depois da live, não vão lá agora, escreverem no Google fruta primitiva ou banana primitiva e vão ver, as bananas antes eram assim e agora são enormes. São quase do tamanho daqueles telefones antigos. São muito grandes. Maçãs também são enormes. Algumas laranjas também são enormes. Portanto, o que é fundamental aqui é as porções de fruta. Porção de fruta eu uso muitas mãos nesta questão, que é uma mão mal cheia. E eu diria, uma a duas porções. Pessoas que têm um sumo de laranja é laranja a mais, exatamente. E também é fruta a mais, porque para se fazer um sumo de laranja precisa de espremer para aí umas 4 laranjas, não é? Para começar. E 4 laranjas é demais. E sumo perde fibras, perde tudo. É só o açúcar, é só a frutose e a glucose que está a beber quando está a beber sumo. Portanto, o sumo não tem qualquer interesse. Lá está, aconselho que eu dou, se bebe sumo todos os dias e, mas isto agora, reduzir isto aqui custa-me um bocadinho. Vamos fazer então, tentar reduzir a quantidade de laranjas que faz o sumo e vai diluindo. Por exemplo, ao longo do tempo, o palato vai ficando habituado, e ao longo, às tantas já está a beber água, ou só está a beber café, por exemplo, em vez de estar a beber o sumo todos os dias. E isto é coisas que eu vejo na realidade, pessoas que bebem litros e litros de sumo porque acham que é ótimo e depois, lá está, vão mostrar nas análises e têm o fígado com gordura devido ao excesso de fruta. E isto está a acontecer. A semana passada, então, tive imensa gente até eu partilhei aqui nos stories a dizer um senhor que até ele é pescador, mas faz só parte das máquinas do barco. E ele dizia, ele é fruta para o barco e esconde-me na arca a comer balde. Cá há muitos, aqui na Holanda tem os, aqui também, não é? Mas pronto, assim mais individualizados, mas mesmo assim são baldes de fruta. Tem muita uva, muitos morangos. Ele disse que comia aquilo sem parar. E ele veio-me já cansado de ouvir a conversa do fígado gordo e as pessoas a dizerem que têm que parar de beber álcool, que nem sempre é assim, atenção, tipo, e as pessoas também, lá está, os profissionais têm que se informar e têm que perceber quem é a pessoa, que têm que ouvir as pessoas que estão do outro lado, e ele super forçava a achar que eu já ia começar a falar daquilo e começa, eu corro, e como assim, e como assado, e mostrar no telefone todas as corridas e as passeatas que ele tinha dado, até que eu esperei que ele falasse e mostrasse as suas frustrações, e depois lá lhe disse, você come fruta? Eu, isso não é problema para mim. Eu como, e depois ficam todos contentes sempre. Quando eu pergunto como fruta, sou ótima a comer fruta, estou sempre a comer fruta. Mas esse é o problema e está aqui a razão do seu fígado estar assim. Portanto, é fundamental
fundamental, está, eu não estou aqui a dizer que fruta é mau, estou sim a dizer que é fundamental a quantidade, como tudo. E pessoas que vocês sabem que têm as alterações do fígado, atenção, reduzem. E quando eu digo máximo 2 porções por dia, lá está, pessoas com alteração de fígado eu diria uma, mas vocês não têm que estar a comer todos os dias uma porção. Uma porção não tem que ser, quando eu digo 1 ou 2 porções, não tem que ser todos os dias uma porção. Pode ser uma vez, um dia uma vez, o outro dia 2 vezes, o outro dia nenhuma. E está tudo bem. É uma variedade e atenção às porções, que é, lá está, banana eu diria sempre metade. Uvas, atenção, se não conseguem controlar a quantidade de uvas que comem, então tentem não comprar tantas vezes. Façam com que não faça parte da vossa lista de compras. Outra coisa que eu acho que é fundamental é tentarem comprar fruta da época. Não é? Porque se pensarem que não há fruta no país onde vivem, a determinada altura, não é? Eu espero haver fruta, por exemplo, uvas para aí em setembro, acho eu, finais de agosto, setembro, outubro, e não comê-los tipo em março ou assim. Tipo, não me faz muito sentido. Isto quer dizer que aquelas uvas foram colhidas muito cedo no país onde elas estão a ser produzidas, ou seja, não adquiriram todos os nutrientes necessários, porque foram colhidas cedo demais para chegarem até mim ainda boas para serem consumidas. Portanto, foram colhidas muito cedo. Portanto, faz sentido comer sim vegetais e frutas da época do sítio onde nós vivemos, porque são colhidas muito mais próximos do seu estado ótimo de desenvolvimento, não é? Relativamente então ainda à fruta, fundamental para ajudar na estabilidade da glicémia, comê-la como uma sobremesa, vá. Portanto, esta porção que eu falei, sempre após uma refeição. Lá está, eu já disse para pararem com os snacks, fruta não é um bom snack. Se querem mesmo comer fruta, a porção de fruta como snack, foquem-se em comer com mais alguma coisa, porque senão vai ter um pico desgraçado de glicémia, está bem? Porções, é fundamental. Portanto, já passámos então o que é que temos que melhorar a nível de quantidades, já passámos então o que é que temos que começar a nível de limpeza da alimentação e vamos aqui, alguns conselhos relativamente à fruta, e vamos aqui falar então de outras estratégias também que são muito válidas. Uma é o jejum intermitente. Mãos no ar, quem faz jejum intermitente ou gostaria de fazer, por exemplo, mas tem medo, ou se já fez e não faz, ou se não... O abacate não é como o tomate, são frutas, mas não são considerados vegetais, está bem? O abacate, sim, acho que diariamente, não é assim, acho que o imenso, acho que diariamente pode ser, mas não imenso, não é? Mas o abacate é visto como uma gordura boa, vá. Gostaria de fazer, exatamente. Gostaria de fazer, não faz porque tem medo, porque já fiz, ok. Portanto, jejum intermitente é uma ótima estratégia, ajuda muito na melhoria do controle da diabetes e também ajuda na parte da perda de peso. Toda a gente pode fazer e jejum intermitente à parte, portanto, estamos aqui só a falar aqui num grupo de pessoas com diabetes, qualquer tipo de diabetes é possível fazer, mas sempre também de ficar com fome e meu trabalho, gente, ok, sim, Susana, mas depois tudo se adapta. Portanto, há exceções, claro, às pessoas para fazerem, portanto, jovens, pessoas muito emagrecidas, grávidas, por exemplo. Pronto, acho que tem tudo a ver com a situação em si. Acredito que vou passar fome. Não vai. Mas é uma questão, lá está. Estas ideias são muito válidas, mas é preciso, sim, primeiro fazer todos os outros passos. Por isso é que eu digo, é uma ótima estratégia, mas temos que começar com os outros passos que eu já aqui falei, antes de começarmos a pensar nesta... Daí é fundamental termos um acompanhamento personalizado com objetivos traçados para conseguirmos chegar a estes objetivos e depois a pessoa perceber, pois é isto, afinal. Mas pronto, o jejum intermitente o que é que leva? Leva assim, se por um lado temos todos os benefícios de fazer o jejum, que é esta renovação celular, especialmente a nível cerebral, que é ótimo, porque basicamente imagina, se há mutação de algumas células,
há aqui uma renovação celular e essa mutação já não existe. E muitas vezes o que é que a outra coisa muito interessante? Uma pessoa com resistência à insulina, ou seja, tem muita insulina em circulação, não tem esta renovação celular, chamada eufagia, autofagia, desculpem, que é tipo comer-se a si próprio, vá. Porque a insulina bloqueia esta renovação celular. E isto pode levar por exemplo, a maior risco de cancro, por exemplo, porque estas mutações de celulares, portanto, um cancro é uma massa, não é, que se começa a formar, portanto, por mutação, é uma estrutura de uma célula que não está normal. Portanto, se não há esta renovação celular, não se dá então esta limpeza desta mutação e pode haver progressão. Portanto, pessoas com resistência à insulina têm maior risco de desenvolver cancros, neoplasias. Outra estratégia, para além do jejum intermitente, lá está, o jejum intermitente também é fundamental ter um bom plano alimentar, não é? Planear, que é para, quando se quebra o jejum, saber o que comer. Temos as coisas planeadas para comer as coisas certas, lá está, para não passar fome. As coisas, quando planeadas, não se passa fome. Também há aqui uma ideia que é, quando temos um plano personalizado e bem feito, não se passa fome. Outras coisas que também são importantes é recorrer a produtos low carb, que existem no mercado, há bastantes produtos agora já disponíveis, portanto o pão pode ser uma hipótese, há imensos pães e até empresas, pequenos negócios que fazem, que estão só virados para low carb. Lá está, agora estou aqui um bocadinho bloqueada, desculpem. Sim, basicamente é falar em produtos que não são, que são os normais, tipo, por exemplo, uma pessoa diz que eu não consigo deixar o pão. Pronto, talvez passar a usar um pão low carb possa ser uma boa opção. Quando realmente, numa fase inicial em que é mesmo preciso aquele snack, é fundamental pensar porque é que eu preciso do snack, porque é que eu tenho fome. Mas, claro, privilegiar snacks que são baixos em hidratos de carbono, não é? Quem tem resistência à insulina não deve fazer o jejum intermitente? Não. Quem tem resistência à insulina beneficia-se com o jejum intermitente. O que eu estou a dizer é que quem tem resistência à insulina tem excesso de insulina em circulação e não se dá esta autofagia, porque a autofagia é um processo que existe, mesmo quando se está a dormir quando estamos a dormir durante a noite, esse processo existe, mas assim, com a continuidade, lá está, dependendo de quando comemos, mas pronto, há sempre esse processo quando estamos num período mais calmo do nosso metabolismo, mas com o jejum intermitente damos mais ênfase a esse processo, mas quando temos insulina, esse processo de insulina a mais, portanto resistência à insulina, quando temos resistência à insulina, ou seja, insulina em excesso, não temos há bloqueio, a insulina bloqueia esse processo. Temos alimentos para quebrar o privilegiar, entende? É o que falámos agora mesmo, que é aumento de proteína, vegetais, alguma gordura se preciso e muito pouco de hidratos de carbono, se for preciso, por vezes nem é preciso. Continuando então, se precisarmos de um snack, então focarmos em snacks que são low carb, não têm quase hidratos de carbono nenhum. Queijo é uma fonte de gordura, mas lá está, pode ser, portanto, um snack, uma fatia de queijo pode ser, um cubinho de queijo pode ser, mas não mais, também tem que ter assim um bocadinho de atenção porque queijo também tem gordura, está bem? Iniciar o dia com um pequeno almoço não doce, não é começar com o sumo de laranja e o croissant, não é começar com uma pastelaria, com um pão de Deus, por exemplo. Quando começamos o dia com um doce, está provado que acabamos por ter sempre a necessidade de estar sempre num ciclo de comer doce durante o dia todo. Portanto, iniciar o dia, quando comemos o pequeno almoço, por exemplo, se houver pessoas que não comem tudo bem, começar o nosso dia, ou a primeira refeição, por exemplo, do dia, sempre com uma refeição que não é doce, que é para manter-nos sempre numa... Basicamente é o chamado craving, não é? Aquela vontade de estar sempre a comer doce, está sempre presente e acabamos sempre por ceder. Outras questões é, por exemplo, ser criativo. Em vez de comer arroz, fazer arroz de couve-flor, esparguete, usar courgette e espiralizar.
ou fazer até a mistura do esparguete normal com a courgette espiralizada, por exemplo, aí só numa colher de esparguete já estamos a reduzir os hidratos de carbono. Ou usar só simplesmente a courgette espiralizada, mas, por exemplo, para começar a reduzir, não é? Ou fazer lasanha com as placas de laminar, courgette também é uma ótima opção. Importante tentar pôr-lhe um bocadinho de sal só para ela perder um bocadinho de água, senão fica muito aguada quando vai ao forno. Comer os alimentos da forma correta faz sim impacto na glicémia. Quando nós comemos proteínas vegetais e no final hidratos de carbono, é muito diferente quando começamos a comer os hidratos de carbono e as proteínas vegetais depois. Faz diferença na glicemia. Aliás, eu depois partilho aqui umas imagens de alguns testes que eu fiz com o sensor Libre, em que mostro mesmo isso. Quando eu comia as coisas diferentes, houve alteração da glicemia. Portanto, quando os hidratos de carbono são comidos no fim da refeição, temos uma glicemia muito mais baixa, há um pico menos acentuado da glicemia. Isto tem a ver com quando começamos a comer vegetais e proteínas, o estômago acaba por... Primeiro nós temos a amilase, que é a primeira enzima que começa a quebrar os hidratos de carbono, portanto começa a fazer a digestão dos hidratos de carbono, que é um bocadinho inativada quando começamos a comer vegetais e as proteínas a seguir. E como eles demoram mais tempo também a fazer a digestão, acaba por haver também uma lentificação da digestão dos hidratos de carbono, havendo então uma absorção da glucose muito mais lenta, porque a digestão dela própria também está a ser mais lenta. Outras coisas que podemos fazer, alguns conselhos que eu posso aqui deixar para além deste da ordem, é, por exemplo, o vinagre. A utilização do vinagre pode não ser ótimo para toda a gente, porque pode trazer alguma sintomatologia como dor de barriga, má disposição, quando bebido. E o que é que este vinagre faz? Faz a mesma coisa. Quando consumido antes de comer uma refeição com hidratos de carbono, temos sim estamos a tentar prevenir, ou previne mesmo, que haja um pico enorme de glicemia. Como é que é consumido este vinagre? Uma colher de sopa de vinagre, qualquer vinagre. Atenção aos rótulos, normalmente há balsâmicos que são melhores no doce, não é? Mas como tem mais açúcar não é tão bom, portanto eu evitaria. Portanto, uma colher de sopa de vinagre num copo de água grande tem que ser diluído para proteger o esmalte dos nossos dentes e bebê-lo antes de comer uma refeição que sabe que tem excesso de hidratos de carbono, por exemplo, num dia especial em que takeaway, por exemplo, de pizza, que seja. Ou há pessoas que têm algumas queixas e é conhecido estas queixas com dor de barriga, má disposição. Se isso acontecer, então tentar usar o vinagre numa salada e comer essa salada primeiro e depois passar então para a refeição. Outras coisas que também dizem ajudar, há estudos que mostram que ajudam à resistência à insulina, é, por exemplo, o cacau 85%, o chá verde. Os estudos mostram que tem algum benefício na parte da resistência à insulina. Queria então falar, por fim, antes de falar no meu programa Diabetes Mais, estou super motivada a falar convosco. Queria encerrar com esta questão que é: quando nós damos estes passos em que queremos melhorar a nossa alimentação, o nosso mindset tem que mudar. Portanto, a forma como nós olhamos para a comida, a forma como nós olhamos para o nosso futuro, isto já falando das complicações, como eu estava a falar antes, isto são tudo situações em que nós temos que mesmo pensar, ok, a comida, eu gosto de comer, tudo bem, como havia aqui uma senhora que há dias estava assim, mas eu gosto de comer, o que é que eu faço? Tenho que pensar tudo o que nós temos falado até agora. O que é a diabetes, complicações da diabetes e que realmente quero um futuro sem ter problemas, que eu possa aproveitar a minha vida, possa aproveitar a minha família, os meus netos e os meus filhos. Portanto, o seu mindset, a sua forma de ver, de encarar a diabetes tem que ser outra. É aceitar primeiro que tem a doença e motivar-se a querer melhorar e ter a atenção que não sente nada, mas sabe que está a ser prejudicada por dentro. Portanto, a sua forma como vê a comida tem que mudar, tem que começar a perceber e a procurar
coisas onde tem prazer. Não só na comida temos prazer, está bem? Podemos ter os nossos dias, podemos, mas é fundamental depois voltar ao plano. Tem que perceber que não há aqui uma meta de faço isto 2 meses e depois está tudo bem. Não, não. A diabetes está lá, mesmo que entremos em remissão de diabetes, por exemplo, que acontece com muitos clientes meus. Entrem em remissão de diabetes, mas é fundamental haver, saberem voltar, mesmo quando têm os seus dias, saberem voltar para o plano, irmos conversando, que é para manter sempre as pessoas motivadas para continuarem neste plano. Porque o risco está lá, como nós falámos, podemos evitar, mas basta voltar tudo ao mesmo e volta consigo com tudo, com as queixas, as dores, os montes de medicações. Portanto, ou, por exemplo, pessoas com diabetes tipo 1, volta frustração de glicémias altas e baixas, volta às doses imensas de hidratos de carbono, de insulina, e a frustração de ver aquilo a subir, a descer, não saber o que fazer e as hipoglicémias, etc. Portanto, isto tem que ser uma coisa que tem que ser vista como uma coisa que tem que ser para sempre. Uma forma de viver que tem que ser para sempre. Que não há que não vou aproveitar. Vai aproveitar, há sempre dias de aproveitar. Mas ninguém aproveita todos os dias, não é? Tem que haver algum sacrifício de alguma maneira se estamos a pensar no nosso futuro e no futuro da nossa família e queremos evitar todas as complicações da diabetes. Alguma questão? Portanto, eu vou-vos falar agora... Corações, obrigada. Eu vou-vos falar agora então... portanto, está oficialmente aberto, vou abrir as inscrições para o programa Diabetes Mais. Portanto, o programa Diabetes Mais é um programa baseado em todos estes anos de experiência e todas as pessoas que eu tenho ajudado ao longo do tempo para melhorarem a sua diabetes e com resultados. Portanto, glicémias estáveis, já sabem como escolher alimentos, como fazer refeições, reduziram medicações, seja de insulina ou seja de medicação oral. Portanto, o saco da farmácia já não é tão grande, ou a quantidade de insulina já não é tão grande. A compreensão da diabetes, análises laboratoriais muito melhores, não só da diabetes, mas de colesterol, etc. Portanto, isto é um método que eu tenho vindo a desenvolver ao longo destes anos, a ajudar pessoas que, lá está, têm que estar motivados e perceberem que isto é um processo e têm que confiar no processo e em mim. Portanto, o que é que este programa Diabetes Mais inclui? Inclui 5 consultas comigo, portanto, aqui consultas todas online, em que conversamos, temos sempre, inicialmente, uma primeira consulta que nos conhecemos, eu tento perceber quem é a pessoa, qual é o seu historial médico, o seu historial de tudo, quem é a pessoa, os seus hábitos, rotinas, etc. Começamos então a fazer os primeiros passos. E depois vamos planeando as consultas. Normalmente eu faço ali 2, 3 consultas logo seguidas, depois as outras 2 fazem sentido ser um bocadinho espaçadas, mas durante todo o processo temos contacto exclusivo por WhatsApp, quando a pessoa tem dúvida. Acontece muito clientes, Inês, isto é bom, Inês, o que é que achas? Olha, e opções para isto, pronto. Muito por aí, ou eu faço mesmo, faço uma notinha para mim própria, como é que tenho que perguntar como é que está aqui, como é que não está ali, como é que aconteceu, como é que está, como é que não está, já tentamos, podemos dar um próximo passo. Portanto, há sempre aqui uma comunicação muito íntima entre mim e vocês. E depois também vão ter acesso aos e-books todos que eu tenho, aos guias todos que eu tenho disponíveis. Neste momento são 3, portanto temos os e-books os aprovados da Diabetes, que é iogurtes, pão e cotas de cheese. Temos também um menu de 7 dias de refeições low carb, tudo incluído. E temos também o guia do vinagre, da utilização, onde falo de várias formas do vinagre, quais os benefícios, como utilizar, quais estudos que mostram que a utilização do vinagre estudos científicos, portanto, que mostram que a utilização do vinagre é realmente uma coisa verdadeira e que realmente impacta na glicémia.
E o que é que eu preciso mais de vos dizer? Lá está, é um plano que é personalizado, portanto, não há aqui, olha, leve isto, use consigo. Não, eu estou aqui, eu já estou inscrita há muito tempo, pois é, Carla, é verdade. Carla, se quiser, conta um bocadinho, eu tenho um testemunho da Carla no site do programa, portanto, depois eu vou deixar tudo no link da bio, que é a única forma mais fácil, e depois também vou fazer uns stories para partilhar o link. E tenho também partilhas às vezes de receitas, às vezes posso ajudar ali na elaboração de algum menu, portanto o valor deste programa, devem estar a questionar, é 295€. As pessoas que estão inscritas no evento, que estão no WhatsApp, vão ter um código de desconto que eu depois irei partilhar mais à frente, além também do e-book aqui deste evento da Diabetes 123. E pronto, estão abertas as inscrições agora, portanto, se tiverem alguma dúvida, por favor, contactem-me. Tenho um site já aberto para começarem a se inscrever e queria perguntar se têm alguma questão relativamente a este plano ou a toda a sessão. Digam-me aqui, eu espero um bocadinho que eu acho que estou sempre com algum delay. Portanto, de facto é um plano que tem resultados e vocês até mesmo na página de venda do plano têm imensos testemunhos dos meus clientes que eu já ajudei, são alguns exemplos dos muitos clientes que eu já ajudei e que realmente mostraram ótimos resultados depois de termos trabalhado juntos. Digam-me se têm alguma questão, se já tenho guiado o vinagre. Ah, que bom, Susana, que bom. E tem utilizado o vinagre, não tem? Se surgir alguma dúvida, vocês podem sempre enviar uma mensagem sobre o plano, se quiserem. Eu vou mais uma vez deixar o link na bio, eu vou fazer agora stories e também vou partilhar todo o conteúdo do plano. O plano também serve para quem tem resistência à insulina. Sim, pré-diabetes, exatamente. Sim, também serve. Sem dúvida. A doutora é excelente. Eu sou enfermeira, mas ok, obrigada. Sim, antes da refeição. Que bom, Susana. O vinagre não é ótimo. Mas sim, também é um plano para pré-diabetes e síndrome metabólico. Ok. Qualquer dúvida que surja, por favor, não hesitem, falem comigo. Estou aqui à vossa disposição. E já vou partilhar o e-book com toda a gente. De nada, obrigada então. Boa noite a todos. Adeus.